Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a Rádio da Família, 1150 kHz. Queridos amigos da Seja, uma boa tarde. Mais um sábado maravilhoso e que Deus nos dá essa oportunidade de estarmos aqui no programa Uma Razão para Viver, realizado pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para aqueles que não sabem onde é, fica na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, Vila Isabel, próximo aos prédios do Residencial Vila Nova. O meu nome é Nádia e aguardamos vocês para uma visita em nossa casa. As nossas reuniões públicas acontecem às segundas-feiras e às quintas-feiras, a partir das 20 horas. A casa está aberta a partir das 19h30, porque nós agora implantamos um momento musical e um momento de interação entre os frequentadores, entre as pessoas que vão, para a gente se conhecer melhor, para termos uma troca de experiências que nos fazem muito bem e faz muito bem para quem conhece a nossa casa. Nós trabalhamos com o estudo da doutrina dos espíritos. Na segunda-feira são palestras com palestrantes diversos e na quinta-feira nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então toda quinta-feira nós fazemos um circo para estudarmos o Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos trabalhar, vou falar para vocês sobre Cidade do Além, uma cidade no além. O que são essas cidades? Existem cidades no além? Sim, existem. Quando Jesus nos disse que na casa de meu Pai há muitas moradas, isso está em João 14, 2-4, hoje sabemos por que ele disse isso. Ele se referia aos mundos diferentes, aos diferentes mundos habitados no universo e as diferentes esferas espirituais existentes ao nosso redor, em dimensões outras que não podemos ver, ouvir ou sentir com os nossos órgãos de sentidos, ainda não capacitados para isto. Este estudo baseia-se no livro de Luiz Rivas e também no livro Cidade no Além, de Francisco Cândido Xavier e Igorina Cunha, pelos espíritos André Luiz e Lúcio. Das cidades do além que nós conhecemos, todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos viu, assistiu o filme, a gente fala de Nosso Lar, que está situada aqui na região do Rio de Janeiro, próximo, aqui em todo o estado do Rio de Janeiro. Ela está próxima da crosta e sobre o Rio de Janeiro. O Luiz Rivas disse que deseja que a sua obra contribua para expandir a nossa compreensão sobre a verdadeira pátria, a pátria espiritual, e que inspire a formação de uma nova sociedade. Porque quando entendemos que a vida que estamos apenas de passagem, que o corpo que usamos é apenas uma vestimenta para o nosso espírito,
que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual e que o nosso espírito é eterno, que nós temos uma vida e várias existências, nós nos sentimos consolados, porque às vezes a gente passa por muitas dificuldades, coisas que precisamos, porque estamos aqui principalmente para aprendermos a ser melhores a cada dia. A cada dia a gente tem que pensar: amanhã eu serei melhor do que hoje. Porque hoje a gente aprende muita coisa. E o que nós aprendemos, a gente leva para o dia seguinte e assim por diante. E levaremos essas virtudes que vamos adquirindo ao longo das nossas encarnações aqui no nosso planeta, nós vamos levando essas virtudes para o mundo espiritual, para a evolução do nosso espírito. E assim é isso que ele deseja. Porque quando nós melhoramos, nós não podemos mudar os outros, mas podemos mudar a nós mesmos. E se formos mudando, as nossas vibrações vão melhorando. Não vão melhorando só para nós, não. Vão melhorando em torno de nós. Porque, quem sabe, as outras pessoas, ao verem os nossos exemplos, nos seguem. E assim, a psicosfera do planeta vai se modificando, vai melhorando. E quem sabe, todos nós iremos um dia juntos para o mundo de regeneração. E continuando na nossa caminhada para os mundos diferentes dos quais a gente não consegue nem ter noção de como são. Os mundos distosos, celestes, onde habitam espíritos puros que amam como nós deveríamos amar a todos os nossos irmãos. Aí, continuando. O que são as esferas espirituais? São regiões do plano espiritual que vibram em diferentes frequências. A vibração vai determinar o tipo de experiência que os espíritos vivenciam. São comunidades em que os espíritos errantes criam moradia por um tempo antes de novas reencarnações. Os grupos que habitam uma colônia espiritual é definido pela lei de afinidade. Ou seja, nós vamos nos afinar com aqueles que nos afinamos aqui, como nós fomos, como foi a nossa vida aqui. Nós fomos bons, fomos ruins. O que nós fizemos aqui? Nós olhamos para o outro com desdém, porque ele é diferente de nós. Nós temos que pensar sempre que todos que estamos aqui somos irmãos, independente do que ele seja. Porque não importa o que a pessoa seja. Tem títulos, tem dinheiro, tem N coisas. Não é isso. Quais são as virtudes que essa pessoa cultiva? Quais são as virtudes que ela possui e que ela vai levar para o seu aprendizado nas outras esferas? Então, nós vamos nos afinar com espíritos que são compatíveis conosco, certo? No Evangelho é dito que existem famílias pelos laços espirituais
que são mais duráveis e se fortalecem com a evolução. Assim, cada colônia abriga grupos de espíritos com interesses e afinidades em comum. No geral, a ordem é o seguinte: a Terra tem umbral, as colônias espirituais acima, colônias espirituais mais evoluídas. No livro dos Espíritos, fala-se desses mundos para onde vão os espíritos errantes, que desencarnaram, que podem habitar essas colônias temporariamente. Não são apenas os espíritos imperfeitos que vivem nessas colônias. Há também espíritos superiores que moram lá, com o intuito de estudar ou aguardar o momento de reencarnar em mundos mais evoluídos. O que acontece? A partir do momento que a gente desencarna, a gente vai para um lugar de acordo com o que nós fomos aqui, os nossos pensamentos, como nós agimos aqui, com as virtudes que nós já temos. É para lá que nós iremos. E aí, nós ficaremos lá por um tempo. Fala-se em espíritos errantes, mas na verdade não são errantes. Eles vão para um local, primeiro, ao passar pelo desencarne. Todo espírito tem algum tipo de perturbação, porque nós estamos mudando de um mundo que tem uma frequência, passando para um outro mundo que tem um outro tipo de frequência. Então a gente tem que se adaptar. Alguns, levam muito tempo, outros é bem rápido, que depende da vida que a pessoa levou enquanto estava encarnada, das experiências que teve aqui na Terra. Então, as afinidades que criou aqui. Então, por isso que existem, nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, sabemos disso. Temos muito que aprender, realmente, muito mesmo. Mas muitos de nós já estão no caminho, já creem numa vida, numa outra vida, numa vida futura, naquele reino que Jesus pregava, naquele reino que ele veio trazer, um reino de amor, de paz, de harmonia, onde todos têm direitos, onde todos vivem em paz. Todas as criaturas que Deus criou são respeitadas e amadas. E é isso que nós queremos, nós buscamos isso. Mas nós somos imperfeitos. Lógico que nem sempre vamos estar. Nós vamos errar, vamos cair. Mas o que é importante? É a gente se levantar. É a gente levantar, olhar. Poxa, eu errei. Não devia ter feito isso. Não deveria ter falado dessa forma. E aquilo é um aprendizado que você leva para a sua vida. E assim, uma outra reencarnação, aquilo você já aprendeu. Porque o que você adquire enquanto estamos aqui no planeta denso, estamos na matéria, o que a gente aprende, a gente guarda. A gente guarda e aquilo fica ali, a gente não perde aquilo. Aquilo fica guardado no nosso perispírito. E todas as experiências que a gente vai adquirindo, elas vão sendo guardadas, tanto as boas quanto as ruins. E aí, dependendo
eu acredito que provavelmente no somatório as pessoas consigam alcançar mais coisas boas do que ruins. A gente já passou por muitas coisas, né? A humanidade como um todo já passou por muitas coisas, mas já evoluímos muito. Parece que está um caos instalado, mas na verdade a gente já evoluiu muita coisa. Se a gente pensar nos mundos primitivos como nós éramos lá, até a gente chegar, criar aldeias, tribos, criar clãs, se organizar como sociedade, chegarmos hoje com uma série de termos a tecnologia que nós já temos hoje e que vamos alcançar muito mais. Só que a tecnologia é excelente, ótima e devemos continuar. O mundo é progresso, a vida é progresso, o espírito é progresso. Tudo tem que progredir, é uma lei natural. Deus criou várias leis naturais e a lei do progresso, ela é natural e inevitável. Nós vamos ter que progredir de qualquer forma. A gente pode levar um tempinho a mais, porque Ele nos dá essa oportunidade de estarmos criando oportunidades de melhoria, de melhoramento. Continuando aqui, existem vários tipos de cidades ou colônias espirituais. Como exemplos, podemos citar as colônias socorristas, cujo objetivo é amparar espíritos presos ao mundo material. Por N motivos, existem colônias correcionais, que têm por objetivo o atendimento aos suicidas, pervertidos sexuais, toxicômanos. Há também aquelas para aprendizes, entre outros. Existem colônias espirituais no umbral? Sim. São formadas por espíritos que ainda persistem no mal, cujo objetivo é combater as forças do bem, alimentar suas perversões e desequilibrar a humanidade. São os que ainda persistem no mal e não querem que a humanidade evolua. Essas, bem próximas da crosta terrestre, e seus habitantes são muito ligados a interesses materiais. Também existem, dentro do umbral, poços socorristas. Estão lá para ajudar os espíritos que já estão preparados para ir para uma colônia espiritual e sair das zonas umbralinas. Aí a pergunta: quanto tempo um espírito passa em uma ou várias colônias espirituais? A resposta: este tempo é variado. Pode ser de algumas horas ou milhares de séculos. Por que algumas horas ou milhares de séculos? Depende da sua vida aqui. O que você já conquistou em termos do bem. O que você já evoluiu aqui. E isso que vai depender. Mas esse tempo nunca é eterno, porque Deus não ia deixar seus filhos viver eternamente num lugar horrível. Ele é pai, ele vai querer que os seus filhos evoluam. Por isso existe a lei do progresso, que é inevitável. Mesmo aqueles que não querem, dá oportunidade para resgatar, para fazer o resgate, para voltar quantas vezes forem necessárias e aprendendo. Todos os espíritos precisam reencarnar. Todos os espíritos que precisam reencarnar são chamados de errantes, o que não se aplica aos espíritos puros, que já alcançaram o máximo de sua evolução, mas podem retornar à Terra em missão, como o espírito
mais puro que reencarnou na Terra, que é o nosso amado e querido Mestre Jesus. Ele veio com a missão de mostrar que existe um outro reino, que é o reino de Deus, que é um lugar de paz, de amor. Veio mostrar aos homens o que é o amor, como esse amor deve ser integral, que ele não deve ser possessivo, egoísta. Para que quando nós entendermos a sua mensagem, que ela ecoa até hoje. Ele veio há 2000 anos atrás e a mensagem dele ecoa até hoje. Teve passagens difíceis que ela foi transformada, foi deturpada, mas mesmo assim ela está ecoando até hoje. Os que aprenderam, aqueles que receberam e entenderam, esses já até foram. Mas nós estamos aqui aprendendo todos os dias um pouco. Aí a outra pergunta: como são as colônias espirituais? São cidades, edifícios sólidos, com muito verde, como existe na Terra, e também podem ter bibliotecas, espaços de lazer, hospitais, árvores, parques, casas, jardins, pátios, prédios e outros. Os espíritos errantes aí se reúnem em família, trabalham, estudam, aguardando uma nova reencarnação. Olha que interessante. Não pensa que a gente fica parado lá. Não, a gente trabalha. Trabalha, estuda. E vai depender do espírito, né? Como ele vai querer. Ele vai querer andar rápido, reencarnar mais rapidamente. Então tem o estudo, tem o trabalho. E assim existem centenas de colônias ao redor da Terra. Na literatura que possuímos, há referência a várias delas. Assim como já sabemos, cada uma tem suas peculiaridades estruturais e objetivos de existência. Aí nesse livro que eu me baseei para o estudo, ele chama Cidades Espirituais e ele tem descrições e ilustrações das esferas espirituais. São mais de 100 imagens e tem vídeos também, do Luiz Rurribas. Como que ele conseguiu essas imagens? Elas foram feitas pela IA, baseadas nos relatórios, nos detalhes, dos livros espíritas, nas descrições que vieram do mundo espiritual, nos livros do André Luiz, nesse livro também que é interessante, que se chama Cidade no Além, do Francisco Cândido Xavier e a Igorina Cunha, pelos espíritos de André Luiz e Lúcio. Essas imagens são baseadas nesses livros. André Luiz ele falou muito de Nosso Lar, que nós vimos o filme. Aliás, o filme foi baseado no livro Cidade no Além, nos desenhos que a Igorina fez. Eu vou falar de algumas cidades que estão relacionadas aqui no livro dele, no sumário do livro dele, que é o livro que eu me baseei, mais o outro, algumas colônias espirituais. Aí tem a Colônia das Águas, Amigos na Dor, Nova Esperança, São Sebastião do Paraíso, Nosso Lar, Redenção,
Alvorada Nova, Lar da Bênção, o Recanto dos Animais, que se chama Rancho Alegre, Regeneração, Colônia de Castrel, que é uma colônia que está situada na Inglaterra, a Colônia Correcional Legião dos Servos de Maria, que já está nas Ombras Umbralinas, Posto de Socorro Campo da Paz, Vale dos Suicidas, Colônia Socorrista Moradia, Cidade da Justiça, Cidade Estranho, Santuário da Esperança e como se fosse esqueci a palavra, como se fosse um satélite, chama Rio do Tempo. E tem também as penitenciárias espirituais. Aí ele fala fala aqui do umbral, esferas superiores, esferas do Cristo. Aí a umbral começa na crosta terrestre. E existem as cidades espirituais, que estão numa das esferas espirituais, as colônias superiores, as diretrizes do planeta, cidades em outros mundos. E os postos de socorro, zonas de transição, zonas umbralinas, Vale dos Suicidas, abismos, cidades das trevas. São esses lugares. Se vocês tiverem oportunidade de ver o livro, acessar no YouTube, tem cidades, ilustrações maravilhosas, baseadas nas descrições feitas pelos espíritos, pelo André Luiz, quando ele falou de Nosso Lar, e outras várias cidades que foram descritas em vários livros. Então são imagens muito bonitas. Por exemplo, a Colônia das Águas, ela fica localizada próxima à entrada do rio Amazonas, em terras brasileiras. Sua localização ainda na região conhecida como Solimões, antes da confluência com o Rio Negro. Estende-se no sentido da correnteza do grande rio, rumo ao encontro com o mar. Esse detalhe está no... A fonte é Moradias Espirituais de Joaninha Dark, pela médium Vânia Arantes do Carmo, Arantes Damo. Então ele tem as localizações, onde elas estão, onde elas se situam aqui no Brasil. O Nosso Lar está na ionosfera, lembrando que a crosta terrestre, a partir da crosta, a atmosfera, ela é dividida em vários setores. E a ionosfera é uma dessas, que está o quê? Um pouquinho acima de 70 quilômetros a partir da crosta terrestre. Aí lá está a cidade do Nosso Lar, que é uma linda cidade, com tem uma estrela de 6 pontas e tem muito arborizada, tem vários ministérios que eu vou falar daqui a pouco. E segundo ele, o Nosso Lar foi fundado no século XVI por portugueses que se encontravam no Brasil. A descrição de sua organização, edificações, transporte, vegetação, animais e tecnologia foi feita pelo espírito André Luiz. Então tem muitas ilustrações, muitos lugares. É muito bonito. Dá para você ter uma noção de como são essas cidades espirituais e onde elas estão. Uma outra que eu
achei interessante também, vou falar para vocês, é a colônia Rancho Alegre. Ela está localizada no Mato Grosso. Está no livro A Fonte é Todos os Animais São Nossos Irmãos, por Marcel Benedetti, que era um veterinário que já desencarnou. E ele, nos livros dele, ele fala sobre o recanto dos animais. Quando os animais desencarnam, vocês sabem que os animais também têm alma. Não tão evoluída quanto a nossa, mas eles têm alma e estão em evolução, assim como nós, todos estamos. Eu vou citar alguns livros onde essas colônias são mencionadas. Memórias de um Suicida, Ivone do Amaral. O autor, o Camilo Castelo Branco, passou um tempo na zona de sofrimento e depois foi levado para a colônia correcional Maria de Nazaré. Lá estudam e são orientados por espíritos superiores. Todos dessa colônia já habitaram as zonas mais tenebrosas. No livro Transição Planetária, de Divaldo, a colônia espiritual Redenção faz operações de resgate e localiza-se em regiões superiores. Existe um intercâmbio entre as colônias espirituais. Os espíritos são livres para deixar a colônia ou irem para outras. A característica principal das colônias é o aprimoramento moral de seus habitantes. No livro Sexo e Destino, por Chico Xavier e André Luiz, conta sobre o Instituto Almas Irmãs, um hospital-escola que abriga espíritos que precisam de reeducação sexual após o resgate das regiões tenebrosas. No livro que a maioria de nós conhece, André Luiz descreve a colônia Nosso Lar, voltada para o socorro espiritual. Seus moradores, depois de um serviço de aprendizado, voltam a reencarnar. Nosso Lar possui tecnologia avançada, além de uma estrutura aprimorada do mundo espiritual. Existem praças, bosques, casas, parques e edifícios. E o Nosso Lar é dividido nas seguintes áreas, sob a responsabilidade de 6 ministérios: Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. A hierarquia nas colônias são delegadas aos espíritos mais elevado por sua experiência e sabedoria. Curiosidades. Existe ainda a necessidade de nutrição, com frutas, sucos e caldos, que são concentrações fluídicas. Existe também uma espécie de remuneração, o bônus horas, que os espíritos ganham por seus serviços. Os moradores já têm acesso à moradia e alimentação, mas para os que trabalham ativamente há outros benefícios, consequência de seus próprios esforços. Apesar do bônus hora e outros benefícios, a busca é pelo aprimoramento moral e, como consequência, a evolução espiritual. Existe também uma forma de locomoção para aqueles que não conseguem volitar. Que volitar é a elevação do perispírito. Então, existe um veículo, como se fosse um ônibus suspenso no ar, e que transporta vários passageiros. Existem moradores que possuem capacidade de volitação para se transportar de um lugar para o outro. É muito bonito. Vocês provavelmente, quem quiser assistir o livro ou assistir o filme, preste atenção nos detalhes, certo? Aí, gente, eu quero, antes de terminar, eu quero falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Como a gente trabalha.
Já falei sobre os dias da nossa reunião pública, segunda e quinta-feira, sendo que segunda começa sempre, a gente abre a casa às 19h30, para quê? Para que a gente possa receber as pessoas, conversar, temos um momento musical, onde ocorre a nossa interação. E na quinta-feira a gente estuda o Livro dos Espíritos. A gente está estudando, cada semana é um que dá o estudo. E também nós temos uma coisa que se chama atendimento fraterno, que é, na verdade, uma conversa. Você vai lá, abre seu coração, às vezes você não consegue, está muito sufocado, não consegue falar com as pessoas, com pessoas do seu convívio, você não consegue se abrir, está fechado. Lá nós estamos, é só entrar nas nossas mídias sociais, Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tá lá na internet, vocês podem entrar, marcar para ir até lá e fazer um atendimento fraterno. Temos atendentes, só que você tem que marcar, e nesse dia você tem que chegar um pouco antes, às 7h, para que a gente possa fazer o atendimento. E lembrando que é como um consultório médico, ou um consultório de um psiquiatra ou um psicólogo. O que é falado lá, fica lá. E assim, quem sabe, a gente orienta, a gente escuta o que você tem a nos dizer. E somos intuídos a falar o que você deve ouvir, o que você está precisando ouvir. E você sai de lá às vezes até mais leve, mais tranquilo, mais sereno, porque às vezes você não consegue falar com as pessoas do seu convívio. Isso é uma verdade. Nós temos também a gente faz um trabalho de evangelização de crianças, né? De 2 até 10, até 11 anos. Nós temos 3 salas e todos os domingos às 9h30 a gente abre a casa no domingo para fazer esse trabalho. A gente faz um trabalho com as mães no salão e as evangelizadoras trabalham com as crianças nas salinhas. Aí nós fornecemos almoço para essas mães e essas crianças, e também trabalhamos com a doação de uma cesta básica mensalmente para as mães. E nós fazemos também um bazar a cada um mês e meio, a gente faz um bazar ali em frente ao Ponto Frio, próximo da Livraria Espírita. A gente faz um bazar e a gente recebe doações de roupas em bom estado, calçados, para que a gente possa vender no bazar e adquirirmos uma renda para a gente manter a casa, manter a internet, manter a água, a luz, o material que a gente compra para as crianças, papel, coisas que a gente recebe doação também. Quem quiser nos doar, nós agradecemos muito. E também trabalhamos com o enxoval do bebê, o primeiro enxovalzinho do bebê. Aí no dia 29 de abril a gente faz um chá de bebê da mãe Ritinha. Ela era uma parteira aqui da nossa região, no início do século passado. Ela trabalhava na maternidade Walter Franklin, e ela doava o primeiro enxovalzinho para as mamães carentes. E a gente continua fazendo isso. Aí, no dia 29 de abril, que é aniversário dela, a gente faz um chá de bebê, onde a gente recebe as pessoas
guloseimas, bolos. E as pessoas trazem um presente para os bebês, né? Que a gente vai colocar no enxovalzinho. Essas coisas de bebê, fralda, lenço umedecido, bore, mijãozinho, toalha, essas coisas, sabonete, coisas que as mães vão utilizar para os seus filhos. Então, todo ano, no dia 29, se você quiser comparecer. Também, se quiser ir, não precisa levar, se não tiver em condição de levar um presente, não tem necessidade. Vai lá para conhecer nossa casa, conhecer nosso trabalho. A integração entre nós é muito boa. E a gente também faz, quando chega o inverno, a gente faz aquela campanha de doação de cobertores, de mantas. E assim a gente vai fazendo os nossos trabalhos, um pouquinho de cada vez. Aceitamos ajuda, aceitamos, se vocês quiserem ir lá para ajudar no domingo, para ajudar a dar um suco para a criança, ficar lá na salinha vendo como a gente trabalha, assistir a palestra que é feita para as mães. Não se esqueça. Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, Vila Isabel, Três Rios, perto dos prédios do Residencial Vila Nova. Gostaria também de felicitar os nossos irmãos que aniversariam neste mês e no dia de hoje. E agradecemos a oportunidade de estarmos aqui. Eu vou dar continuidade no nosso para terminar, fechar o nosso estudo. Eu abri aqui a cidade de regeneração, chamada Regeneração, onde tem especialista em receber e tratar pessoas com mutilação do perispírito, utilizando tratamentos fluidoterápicos, terapias e atividades esportivas. As salas de tratamento fluidoterápico possuem cores variadas e os espíritos assistidos permanecem ali por um tempo determinado. Após, passam para outras terapias e academias. Na colônia há uma variedade de equipamentos, entre eles aparelhos de reconstituição de membros. Existe uma parte residencial semelhante a um condomínio e um departamento para os espíritos que ainda não aceitaram se regenerar moralmente, sendo respeitados em seu livre-arbítrio. Onde fica essa colônia? Ela está localizada nas proximidades de Goiânia, em direção a Brasília, abrangendo áreas como Anápolis, Pirenópolis e Lusiânia, até Formosa, em Goiás, Brasil. Qual a fonte? Moradas Espirituais de Joaninha Dark, pela médium Vânia Arantes Dama. Certo? É muito bonita também. Extremamente bonita, parece uma cidade. E uma outra que eu queria falar para vocês também é a colônia de Castrel. Ela está localizada na Inglaterra. A fonte é A Vida Além do Véu, de vários espíritos, pelo médium reverendo inglês de Vale Owen, prefaciado por Sir Arthur Conan Doyle. Essa colônia, situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercado por um terreno cheio de colunas. Uma longa rua corta a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências de seus dirigentes. Muito bonita também, gente, muito bonita. A colônia espiritual, essa de Castrel, tem como tarefa básica o atendimento a crianças, recebe espíritos desencarnados na infância, prepara-os para a nova realidade da vida, reintegrando aos planos que lhes são destinados após terem retornado à forma adulta, ou prepara espíritos para a reencarnação, acompanhando-os na fase infantil.
Há muitos terrenos espaçosos, edifícios, construções por atendimento à criança. Vivem lá muitos trabalhadores do campus, dedicados à horticultura, tantos outros provenientes da cidade. É uma localidade muito bela e iluminada, com predominância de ambiente harmônico. São muito bonitas as imagens. Então eu só vou falar agora, para a gente terminar, sobre a cidade, sobre Cidade do Além, que vai falar exatamente sobre nosso lar. É importante que esse livro ele funcione como um guia geográfico e arquitetônico da colônia espiritual Nosso Lar, servindo de suporte visual às descrições feitas anteriormente pelo espírito de André Luiz. Aqui são os detalhes fundamentais da obra: a estrutura geográfica e o plano piloto. O livro apresenta o famoso plano piloto de Nosso Lar, que revela uma organização em formato de estrela de 6 pontas. Governadoria, no centro da estrela, localiza-se a sede administrativa, de onde partem as diretrizes para toda a colônia. Os 6 ministérios, cada ponta da estrela corresponde a um ministério: auxílio, regeneração, comunicação, esclarecimento, elevação e união divina. Núcleos residenciais. As casas são organizadas em triângulos, onde os trabalhadores de cada ministério residem próximo aos seus postos de trabalho. Infraestrutura e tecnologia espiritual. A obra detalha elementos que vão além das construções básicas. Bosque das Águas, descrito como uma das regiões mais belas, com um rio de águas cristalinas, tonalizadas por reflexos celestes, e árvores frondosas que oferecem sombra regular. Transporte e urbanismo. Estradas largas cortam a paisagem e o livro descreve o aeróbus, um veículo de transporte coletivo que se desloca a certa altura do solo. Propriedade relativa. Esclarece que na colônia a propriedade é relativa, as casas pertencem à comunidade. O direito de moradia está ligado aos bônus horas, créditos por trabalhos prestados. Detalhes das moradias. Igorina Cunha descreveu ambientes internos que ela visitou. A Igorina, eu esqueci de dizer, a Igorina é uma médium que ela, durante o sono, ela era levada para o Nosso Lar para visitar. Quando um parente dela levou as imagens que aí ela desenhava, quando ela acordava ela desenhava. Um parente dela levou para o Chico Xavier, porque o Chico Xavier já tinha ido a Nosso Lar, também em desdobramento. Ele falou, é Nosso Lar. Aí ela escreveu, aí eles escreveram o livro, né, com apoio, com esses 2 espíritos, André Luiz e Lúcio, e foram ditando para ela. Aí ela fala que são simples e confortáveis, as residências são descritas como funcionais e desprovidas de luxos desnecessários, mas extremamente confortáveis e limpas. As salas de banho. Um detalhe curioso citado é a existência de salas de banho com instalações modernas, reforçando que a vida no plano espiritual mantém hábitos de higiene e bem-estar semelhantes aos da Terra, mas de forma mais aprimorada. E o papel da Igorina Cunha. Diferente de outros livros psicografados apenas por Chico Xavier, este traz a contribuição mediúnica de Igorina Cunha, que viajou à colônia durante o sono. Seus desenhos foram confirmados por Chico Xavier como representações autênticas da cidade descrita por André Luiz. Estas ilustrações, as da Igorina, foram tão precisas que serviram de base técnica principal para a construção dos cenários do filme Nosso Lar, que a maioria de nós já viu. Meus amigos e irmãos, sobre hoje, sobre esse estudo, era isso que eu queria falar para vocês. Aconselho-os a ler os livros de André Luiz,
que ele faz uma descrição incrível. São 13 livros. Vai pegando aos pouquinhos lá na nossa biblioteca, a gente tem esses livros. Vai, pega um de cada vez, lê com calma, vai vendo, vai se inteirando, porque o André Luiz fala dessa cidade que está no plano astral, uma das esferas que cerca a Terra. Eu quero agradecer a vocês pelo tempo e fazê-los lembrar que existe uma vida futura, existe um outro lugar, que nós não ficamos perdidos e que esse corpo físico ele desaparece, mas o nosso espírito ele sobrevive à morte. Então nós temos que nos lembrar disso, porque nós estamos aqui para o nosso aprimoramento moral. É isso que nós precisamos, para levarmos virtudes para a nossa vida no outro lado. Agradeço de coração, desejo uma excelente tarde e noite para todos vocês. Que Deus nos abençoe a nossa semana, nosso mês, a nossa vida. Que assim seja.